O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Tipos de investimento. Esse é o tema do Trocando em Miúdos de hoje. Estamos falando já há 2 programas sobre como guardar dinheiro. Para a gente guardar dinheiro de uma maneira inteligente, dentro das condições do mercado financeiro brasileiro, a gente precisa entender melhor quais são as nossas alternativas de investimento. Quando a gente vai fazer um investimento, a gente vai atrás de produtos financeiros. Os produtos financeiros se dividem em 2 grandes grupos, os de renda fixa e os de renda variável. A maioria dos investimentos que você vai fazer vão ser investimentos de renda fixa. O que é a renda fixa? São produtos em que você já sabe antecipadamente qual é a taxa de juro, qual é o prazo de vencimento e existe alguma segurança neles. O mais tradicional é a caderneta de poupança. Ah, não acredito. Você vai falar de novo de caderneta de poupança? Todo mundo sabe o que é caderneta de poupança. Sim, todo mundo sabe o que é caderneta de poupança, mas ainda existem algumas pequenas confusões que eu insisto em alertar. Antes de nós irmos para produtos mais complexos, tipo fundo de investimento ou o Tesouro Direto, vamos explicar rapidamente o que é a caderneta de poupança. É super antiga, criada lá nos tempos do Império, uma forma muito tranquila, muito simples de guardar dinheiro e por isso tão importante para a sociedade brasileira. Primeiro, a pessoa física, ou seja, aquelas aplicações que são feitas com o CPF, não pagam imposto na caderneta de poupança, nenhum imposto de renda sobre a caderneta de poupança, independente do valor. Lá há muitos anos atrás se tentou mudar isso, mas não deu certo. Mais recentemente, em 2012, surgiu uma nova lei para a caderneta de poupança dizendo que aquele rendimento de muitos anos, que é 0,5% ao mês mais a variação da TR, iria mudar. Então, isso é importante, isso é novo, relativamente novo na caderneta de poupança. Hoje, maio, junho, julho de 2017, a caderneta de poupança rende 0,5% ao mês, mais a variação da TR, como vem rendendo desde a década de 80. Acontece o seguinte, tem uma lei de 2012 que diz que os novos depósitos realizados após maio de 2012 irão receber uma remuneração diferente caso a taxa Selic ultrapasse 8,5%. Como a taxa Selic está na faixa de 13%, 14%, não se preocupe, vai demorar um pouco ainda para a taxa Selic cair a 8,5%, infelizmente. Tá? Então, quando a taxa Selic cair e for mudar a regulamentação da poupança, for mudar a remuneração da poupança, eu aviso vocês aqui no Trocando em Miúdos, não se preocupe. Hoje, a caderneta de poupança não tem prazo de vencimento, ela tem uma taxa de juro de 0,5% ao mês mais a variação da TR, você deposita quando quer e saca quando quer. Claro que para receber a taxa de juro, o dinheiro precisa ficar ali 30 dias. Na verdade, no banco você não tem uma caderneta de poupança, você tem várias cadernetas de poupança, porque cada dia de depósito é uma caderneta diferente, é uma caderneta de poupança diferente da outra. Tá? Mas, para efeito geral, você tem uma caderneta de poupança. O ideal é que você deposite e saque apenas 30 dias depois. Se não for possível, se precisar do dinheiro antes, pode sacar. E essa é a grande vantagem da caderneta de poupança. O problema é que a remuneração realmente não é das melhores, 0,5% ao mês mais a TR, isso dá 6,17% ao ano, mais essa variação da TR. Tá? A TR é uma forma de corrigir a inflação, mas que não corrige super 100% a inflação. Tá? Mas é um bom investimento, é muito melhor do que um título de capitalização, por exemplo. Principalmente se você não for sorteado no título de capitalização, nossa discussão do programa passado. Aliás, se quiser ver o programa passado, acesse lá na internet, o FPR TV, nossos programas estão todos lá. Vamos complicar um pouco os produtos financeiros. Fundos de investimento. Os fundos de investimento existem milhares no Brasil, mas basicamente é o seguinte, você deposita um pouquinho todo mês no fundo, o gestor do fundo
compra papéis com esse dinheiro que você depositou, o seu dinheiro e de vários outros depositantes, e esses papéis ficam rendendo. À medida que esses papéis rendem, a sua aplicação no fundo vai aumentando de valor. Por quê? Porque aquilo que você comprou do fundo chama cota do fundo de investimento. Esse dinheiro é usado na compra de outros papéis, à medida que esses outros papéis valorizam, as suas cotas também valorizam. Aí você tem fundos de investimento DI, que aplicam em papéis do governo, principalmente em papéis do governo, e tem a rentabilidade vinculada à taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. Depois você tem os fundos de renda fixa, que são fundos que aplicam em papéis de renda fixa. De novo, o que é um papel de renda fixa? É um papel que tem um prazo de vencimento, tem garantia, tem taxa de juro combinada. Então, você tem mais ou menos uma perspectiva de quanto vai render o seu fundo de investimento de renda fixa. Depois vem produtos mais sofisticados dentro dos fundos de investimento. Basicamente, os fundos de investimento em ação e os fundos de investimento multimercado. Fundo de investimento em ação, como o próprio nome diz, aplica em ação. E daí não é mais renda fixa, é renda variável, vamos falar no final do programa. O fundo multimercado aplica em papéis de renda fixa, mas pode aplicar em papéis de outros mercados. De novo, é mais arriscado, é renda variável, falamos mais na frente do programa. Uma outra alternativa de investimento é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é o seguinte: você vai emprestar dinheiro diretamente para o governo. Então, toda aquela dívida pública, aquela emissão de papéis do governo, já há alguns anos, você pode entrar num site, bota lá no Google Tesouro Direto, tem todas as instruções, todos os manuais de como investir no Tesouro Direto. Ah, mas o meu gerente do banco nunca me ofereceu isso. Claro que ele nunca te ofereceu isso. Por quê? A remuneração do Tesouro Direto para o banco, ela é muito baixa. O banco cobra uma taxa semestral para gerenciar o Tesouro Direto. No fundo de investimento, na compra de ações, o banco tem uma comissão maior. Então, dificilmente o seu gerente de banco vai, de pronto, oferecer o Tesouro Direto para você. Agora, se o seu banco é um banco sólido, um banco confiável, um gerente confiável, se você disser, eu quero investir no Tesouro Direto, ele vai lhe mostrar como fazer. Ou então você se cadastra pela internet e faz aplicações no Tesouro Direto. Depois vem algumas aplicações mais complexas, que são as aplicações de renda variável. Veja bem, se você está agora, maio, junho de 2017, se programando para uma despesa de dezembro de 2017, você não pode investir em ações, porque ação é um investimento muito arriscado. Ação é um investimento ou para você especular todos os dias, e tem muitas pessoas que especulam e ganham dinheiro com ações, mas daí não é, infelizmente, não é um trocando em miúdos que vai lhe ensinar a investir em ações, ou você compra as ações para um investimento de longo prazo. Então, para investir em ações, você tem que se informar mais profundamente. Por exemplo, lá no setor de sociais aplicados, a gente tem o Clube de Investimentos, que é um grupo de pessoas, prioritariamente pessoas da comunidade, mas são aceitas pessoas de fora da universidade, para discutir o investimento mais complexo em ações. Um outro investimento interessante, de maior risco, que a gente chama de renda variável, são as moedas estrangeiras. Mas por que renda variável? Porque eu posso gastar um dinheiro e ter um retorno muito grande, certo? Por exemplo, eu compro dólar e o dólar sobe, como eu posso gastar pouco dinheiro. Eu gasto, compro um pouco e vou amealhando aquela moeda estrangeira por muitos meses, por muito tempo, de forma a formar essa reserva em moedas estrangeiras, certo? Mas por que haveria eu de investir em moedas estrangeiras? Principalmente se você for viajar, se você for fazer um curso no exterior, certo? Porque quer o dólar, o euro, o ien esteja caro, quer esteja barato, se você está indo para os Estados Unidos, para a Europa ou para o Japão, você vai precisar de moeda estrangeira, certo?
Então, esse é um investimento de renda variável, porque você pode ganhar como você pode perder. Finalmente, não é o último produto financeiro existente na face da Terra, mas é um produto financeiro mais complexo, são as operações estruturadas. O que é uma operação estruturada? São produtos desenvolvidos normalmente nas corretoras de valores para que você tenha acesso a mercados mais sofisticados, a mercados mais complexos. E aí você vai estar tendo acesso a fundos estruturados, a certificados de operações estruturadas, a ações ou investimentos no exterior. Isso também são operações que não dá para você aprender aqui no Trocando em Miúdos. Meu objetivo é só dizer para você, olha, existe esse tipo de aplicação. Estude um pouco mais, investigue um pouco mais e aí vá fazer essas aplicações. Uma outra questão de investimento é quanto eu devo investir. Não existe uma regra miraculosa de quanto você pode ou quanto você deve investir. Mas o que você vai fazer? Se você tem pouco dinheiro para investir, você fica na caderneta de poupança, no fundo de investimento tradicional ou no Tesouro Direto. Se você é mais jovem, pode arriscar mais, você começa a ir para produtos financeiros mais estruturados, certo? Aí você pode ir para investimento em ações, em fundo de ações, em fundos multimercado, tá? Mas não faça isso sem ter a sua reserva na poupança, a sua reserva em fundos de investimento mais conservadores e a sua reserva em títulos públicos, por exemplo. Todas as aplicações requerem que você estude. Então, se você quiser saber alguma informação mais específica, você pode escrever para a gente no fprtv@ufpr.br, que a gente vai te dar uma explicação específica sobre um produto financeiro. O que a gente não consegue fazer para você? Eu sou cliente do Banco Dinheiros S.A. e eles estão me oferecendo um fundo Lutifin renda variável. A gente não tem condição de analisar todos os produtos financeiros existentes, mas a gente pode te dar linhas gerais de forma a que você possa investir na sua tranquilidade financeira, fazer uma reserva financeira. Mas continue assistindo o Trocando em Miúdos, mandando suas dúvidas, que a gente vai tentar, na medida do possível, auxiliar você a formar a sua poupança individual, investir, enfim, na sua tranquilidade financeira.